Desculpa, eu estou tossindo, estou alérgico. Estou chupando pastilha, mas gostar. Mas você vai entender o que eu vou falar aqui. Amado, ontem eu vi uma galera aí forte, uma galera querendo entregar a Deus tudo aquilo que recebeu dele, né? E se entregaram na semana e Deus deu algo tremendo e multiplicado ontem. Houve 2 semanas aí a qual a pastora montou equipes, eles estavam cada dia jejuando, trabalhando, reunião, né? Então deu e Deus multiplicou, que nós vimos aqui. Então Deus falou isso no meu coração. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, e meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste teu filho, teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste cessação e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Curva a sua cabeça. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos a tua presença, que tu venhas a falar o nosso coração. Me usa como instrumento em tuas mãos. Fala ao teu povo, enche o teu povo. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que saiam daqui, meu Pai. Ó meu Pai, mais fortalecidos do que entraram. Em nome de Jesus, me usa como canal, e te peço, Espírito Santo, como sempre, tu és o principal desse culto.
que tu se assentes no principal lugar, que tu movas os corações, que tu abras os ouvidos espirituais, que tu faça na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Fala com cada um em Cristo Jesus. Amém. Abraão estava no momento muito crítico com Deus, entre ele e Deus. Deveria sacrificar seu filho. Ele ia entregar a semente que ele recebeu de Deus, que ele amava tanto. E para isso ele juntou homens, fogo, cutelo, como diz o texto, lenha, jumento. A promessa que era Isaac saiu numa viagem de 3 dias. Uma viagem por obediência a Deus, uma viagem que ele caminhou em torno de 80 quilômetros, diz os estudos. 80 quilômetros andando para cumprir o que Deus falou para ele fazer. E uma coisa que Deus falou no meu coração, que essa caminhada era uma caminhada de amplitude de território, amplitude do reino. Parecia que era perda, mas era ganho. E muitas vezes para a gente ganhar exige caminhada, amém ou não amém? Exige caminhada. E ele começou a caminhar, e Deus falou no meu coração, o que nós temos que fazer para realizar, cumprir o propósito e entregar aquilo que Deus tem requerido da nossa vida, apesar de todas as lutas e dificuldades. Como nós fazermos isso? Quando nós olhamos para esse texto, Deus fala tremendamente. E por que isso que eu estou falando? Porque um dia Deus vai perguntar para você, assim como Isaac naquela conversa com o pai: pai, eu estou vendo tudo aqui, mas onde está o cordeiro? Um dia, numa conversa informal, Deus pode falar para você: aonde está o cordeiro que eu te dei, né? Aquilo que eu dei na tua mão, está voltando como? Deus pediu aquilo que Ele deu. Então Ele deu e Ele requereu, meu irmão. Então tudo aquilo que Deus dá, Ele requer de você e de mim. Ele vai requerer tudo aquilo que você recebeu dele, né? E como diz esse texto, cadê o cordeiro? Ou seja, o que você tem e fez para apresentar ao céu? O que ele deu, ele requereu. E uma coisa que a gente vê muitas vezes as pessoas falando: Deus proverá. Você está passando uma situação difícil, Deus proverá. Você está passando um vento, Deus proverá. É verdade, não é? Só que se a gente olhar no texto, não é do céu para a terra, é da terra para o céu. Porque para você requerer alguma coisa de Deus, você tem que dar para você requerer. É o texto que mostra isso. Então quando você pede a Deus, Deus provê, o que você tem dado retorno? O que você tem entregue para Ele? Porque se você olhar por como Abraão falou, Deus proverá o cordeiro. Ou seja, ele estava uma caminhada, não para receber, e sim para entregar, meu irmão. E muitas vezes a gente faz, Deus proverá, mas você está fazendo uma caminhada para entregar aquilo que Deus está exigindo de você e de mim. Porque, meu amado, tem coisa que não é só do céu, tem coisa que parte daqui. E eu vi nesses dias, nesse trabalho de ontem, jovens, pessoas se dedicando, sabe, entregando aquilo que Deus, sabe, entregou para essas pessoas, aquilo que eles receberam de Deus. Estavam trabalhando na obra, dando direção, pagando um preço, fazendo tudo, cada vez mais cansado de uma caminhada. Mas o que aconteceu? Deus multiplicou como a areia do mar. Veio jovem de tudo que é lugar, veio jovem naquele momento de apelo, aceitando a Jesus. Amado, Deus só cobra aquilo que Ele te dá. Então quando você fala para Deus, Deus proverá. Aí Deus vai falar para você: você está numa caminhada de entrega ou só de recebimento? Porque tudo aquilo que você faz, meu amado, quando você pede, Deus provê, Ele vai te entregar. Mas Ele vai também, no momento da tua vida, Ele vai querer receber de volta. Quem está me entendendo com os ouvidos espirituais, dá glória a Deus. Meu irmão. E eu parado ali, sentado, e Deus falou isso no meu coração: amado,
Pode passar vento, pode passar dificuldade. Abraão não acertou tudo como nenhum personagem bíblico. Mas no momento que ele falou, Deus proverá, ele estava numa caminhada de entrega e não de recebimento. Caramba, era mais terra para o céu. Para as coisas acontecerem na vida dele, para ele receber a multiplicação, para ele receber a bênção, para ele ampliar as tendas, Deus quer receber o que ele colocou na tua mão primeiro, multiplicado, crescido, porque a criança ele recebeu pequena, já estava grande conversando com ele. Quando as coisas multiplicarem na tua mão, entrega ao Senhor, e Deus vai fazer coisas maiores na tua vida. É isso aí. Muitas vezes Deus entrega na nossa mão e a gente perde. Muitas vezes a gente não valoriza, é verdade. Muitas vezes a gente pede tanto a Deus. Ou então Deus entregou, toma aqui. Isso era a coisa que estava no teu coração, estou te entregando. Mas vai ter um momento que eu vou te pedir de volta, de uma forma crescida e multiplicar. Mas fica tranquilo que as coisas de Deus, Ele não só pega para Ele. Quando Ele pega, Ele devolve de uma forma crescida, multiplicada para tu e para a minha vida, em nome de Jesus. Quem aceita isso, dá uma glória a Deus. Ele pode até requerer de você, meu amado. Tem momento que você recebe ministério, tem momento que você recebe família, tem momento que você recebe cura, tem momento que Deus mantém você na saúde, mas na caminhada parece que as coisas estão esvaziando, parece que a fadiga vem, a doença vem, o ministério fica difícil, são 3 dias de caminhada, parece que está tudo perdido, mas vai chegar aquele momento na presença do monte, aleluia, você vai entregar e Deus vai multiplicar, vai te dar saúde multiplicada, vai te dar família multiplicada, vai te dar as coisas multiplicadas, porque tudo que cai na mão de Deus, Ele multiplica, Ele amplia, para a glória e honra do reino, aleluia, porque Ele deu e Ele provê todas as coisas. Eu estou falando isso para Celinha. Celinha, tem momentos, Célia, que parece que as coisas também, Deus te dá saúde, está caminhando. Parece que tem coisas às vezes que vai na caminhada, parece que as coisas vão se esvaindo, as coisas vão acontecendo, a gente vai perdendo, mas continua a caminhar. Vai chegar naquele momento que Deus vai olhar o sobrenatural de Deus, e assim, quando tocar, vai dar tudo de volta e multiplicar no nome de Jesus, para você, para o Átila, para a honra e glória do nome dEle. E quem crê, dá glória a Deus nisso. Aleluia. É assim mesmo. A caminhada, muitas coisas a gente caminha, às vezes parece que a gente vai perder a bênção, vou perder Isaac, continua a caminhar, vou perder a bênção, vou perder tudo aquilo que eu tinha, mas Deus vai tocar e Deus vai multiplicar. Ele recebeu, eu vou multiplicar, não só como as ondas do mar, como a areia do mar, aleluia, vou multiplicar como as estrelas do céu, porque você entregou, e você acreditou na caminhada e não abriu mão de mim. Isso é no nosso ministério, é na nossa família. É aquilo que nós adoramos, é aquilo que nós amamos. Parece que tem hora que você vai perder, mas continua a caminhar. Fala com Deus, Deus proverá. Eu vou entregar, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai fazer algo tremendo. Vai abrir a porta, as coisas vão mudar e eu vou receber tudo com juros e correção monetária. Porque o meu Deus é assim. Quando Ele requer, aleluia, vem de uma forma diferente. Ele gera coisas diferentes. Porque se veio dEle e caiu na tua mão, não é para ficar pequeno e nem vai acabar. Vai crescer e multiplicar. Deus gera. Deus gera. Tudo que Deus dá é para multiplicação e crescimento do reino. Se veio dEle, se veio uma direção dEle. Quando Ele te dá um filho, veio dEle, promessa, pode ter certeza, é para multiplicação e crescimento do reino. Se veio o ministério, para multiplicação e crescimento do reino, vai gerar coisas grandes para a honra e glória do nome dEle. É assim que as coisas caminham com Deus. Quem está recebendo diz glória a Deus. O Deus proverá de Abraão era dar o melhor da terra para o céu e não esperar o céu para vir para a terra. Você pensa dar o melhor para Deus pelo que Ele te proveu? Deus tem provido todo dia a gente. Tem hora que parece que a coisa vai ficar estreita, eu não vou conseguir, não vai dar. Caramba, daqui a pouco abre uma porta.
Aí as coisas parecem que aquilo que era perda se tornou ganho na mão do Senhor. É verdade ou não é? Amado, eu já vi tanta situação aqui dentro da igreja. Rapaz, gente que daqui a pouco, pum! Porque ele acreditou, ele continuou a caminhar. Ele não se desviou, ele não abriu mão da igreja, ele se manteve na fé e as coisas acontecem. O Deus proverá é assim. Amém ou não amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Há momentos que o que ele deu, que veio do céu para a terra, requererá sacrifício, mas ele multiplicará. O que é do céu, você é administrador e não dono, porque não veio de você. Eu creio nisso. Mas entenda uma coisa que eu coloquei aqui. Entenda também, e isso é um problema nosso, é para você e para mim. Tudo aquilo que Deus deu, Ele requereu. Mas entenda também, o que você produz na terra sem consentimento do céu, sem consentimento do céu, vai vir também a multiplicação disso. Não tem jeito. Aleluia. Eu coloquei aqui, entenda também, o que você produz na terra sem consentimento do céu, Deus rejeita, mas multiplica. Abraão teve Ismael. Deus mandou ele ter um relacionamento. Espera a promessa. Ele relacionou. Deus rejeitou. Não era da vontade de Deus aquilo, mas multiplicou. Até hoje os povos entram em guerra. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus rejeita, mas gera multiplicação, gerou multiplicação, mas Deus não aceitou, pode ser um obstáculo na tua vida e na minha vida na caminhada. É o que aconteceu com Abraão. Ismael foi para um lado, o filho da promessa foi para o outro, era o povo escolhido, mas gerou multiplicação, porque tem vida. E quando é algo que Deus rejeita, vai gerar multiplicação, vai ser um obstáculo para aquele que gerou. Então a gente tem que estar muito ligado nessas coisas. Ismael deu problema, e até hoje o povo da Palestina não se fecha com os israelitas. Mas por causa de quê? Porque gerou multiplicação. Cresceram também como a areia do céu, como a areia do mar, aliás, como as estrelas do céu. Mas foi sem consentimento. Se você produz na terra sem consentimento do céu, Deus rejeita, mas multiplica. Isso pode ser ruim para você. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia. Ou seja, quem é gerado pelo homem sem consentimento de Deus, vira um obstáculo à frente, dificulta a caminhada. O que semeia, ceifa. E Abraão ensina uma coisa tremenda. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui, nós vamos ler no texto. Ele se levantou de madrugada. A Bíblia fala aí, capítulo 22. Então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento. Ou seja, ele se levantou de madrugada, e aquele que provê o melhor para o céu é o que sacrifica o seu descanso, é o que sai da zona de conforto. Ou seja, se eu quero que as coisas aconteçam, você vai ter que sair da zona de descanso, você vai ter que sacrificar o teu tempo, você vai ter que sacrificar o teu descanso. Ele saiu de madrugada. Ele saiu de madrugada. E ele sacrificou na caminhada dele. Isso eu falo para você também. Tem coisas que a gente tem que sacrificar. Tem coisas que a gente às vezes tem que abrir mão. Algum tempo da sua vida nessa caminhada tua aí, evangélica, cristã, você sacrificou para você estar hoje aqui. E outras coisas que podem acontecer na tua vida também. Vai chegar um momento para que você receba de Deus algo multiplicado e grande. Amado, custou tempo, custou descanso, e você teve que sair da zona de conforto. É verdade ou não é? Para que as coisas aconteçam, seja ministeriais, seja pessoais, você tem que colocar a mão na massa. Nada vem fácil, mas no final vai gerar multiplicação para a honra e glória do Senhor. Então ele saiu de madrugada. O texto diz, quem está me entendendo, a glória a Deus. O que a gente vê hoje e ter para descansar e não ser para entregar. Eu coloquei aqui uma coisa. Hoje nós procuramos o ter
para descansar. E Deus está buscando o ser para a gente entregar para Ele. É o ser para entregar. Ou seja, Abraão, ele cresceu, ele queria tanto, mas o crescimento dele foi tanto, ele começou a ser aquilo que Deus queria, e ele entregou. Nada mais era importante para ele do que o Senhor na vida dele. Ou seja, caminhamos hoje muitas pessoas dentro da igreja, é ter para descansar, mas as coisas do céu é diferente, é você ser, é você entregar, e Deus vai te abençoar. É o contrário. Eu vejo um bocado de gente entrando nas igrejas e querendo, Deus me dá, Deus provê, Deus faz, é tanta coisa, mano. Seja primeiro, entrega para Ele, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. E quem crê nisso, dá um glória a Deus. É isso, esse é o processo. Abraão, ele teve que entender isso. Nada veio fácil. Para gerar uma descendência grande, ele teve que primeiro aprender a entregar, porque é melhor dar do que receber. Ele recebeu, mas ele teve que aprender a dar. E hoje a gente vê muita gente que vem, caminha com a gente, faz e só quer receber. As coisas do céu não é assim, não são assim. Você tem que receber de Deus. Amado, quem se lembra logo no início da conversão? Amado, tudo acontecia. O amor era o primeiro amor, né? A gente estava naquela agitação do primeiro amor. Amado, as coisas aconteciam de uma forma tremenda. Amado, você falava e acontecia. Deus abria a porta, Deus... Chegou o momento que o Senhor também te chamou. Vem cá agora. Vamos lá para o ribeiro. Vamos ser alimentados agora pelos corvos e beber da água da fonte. Todo mundo passa por isso. Deus tira tudo e você fica na dependência. É verdade ou não é? Há uma necessidade do crente que queira crescer em Deus. Momentos a qual Deus vai gerar promoção. Você vai passar por ribeiro. Seja um degrau que for, seja no trabalho, seja em família, seja em ministério, principalmente ministério. Chega uma hora que seca, as coisas acontecem, é porque Deus está preparando um novo ciclo para você. E você tem que caminhar os 3 dias. Caminha e não desista. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O reino de Deus também é tomado por esforço. A Bíblia fala que isso requer trabalho. Olha o texto aí. Olha que diz: e tomou consigo 2 do seu moço, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se, foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amado, Isaque carregou a lenha. Presta atenção, uma coisa que a gente tem que aprender. E eu coloquei aqui: isso requer trabalho, é abrir mão. A lenha colocada nas costas de Isaque, ou seja, na promessa, Deus quer ver as marcas da dedicação na caminhada, pela promessa que você recebeu. Você tem que gerar esforço. Vai gerar, meu amado. Tem hora que parece que está pesado. A promessa anda junto com o preço. Você paga o preço e você recebe a promessa. Você paga o preço. Está ligado. As coisas estão ligadas. Paga o preço. O que precisa para sacrificar e receba a promessa. Todos que receberam a promessa têm as marcas de levar a lenha. A promessa está intrinsecamente ligada, meu amado, com o peso de glória de Deus. Sabe por quê? Porque lenha aponta para fogo. Fogo aponta para sacrifício e entrega e gera fumaça. Ou seja, se eu quero caminhar com a promessa, eu tenho que me entregar, eu tenho que sacrificar e eu tenho que gerar fumaça, orar para Deus. Paga o preço. Paga o preço. É pesado. É pesado, é. Porque está intrinsecamente ligado com a promessa que Deus tem para você. É difícil, é. É cansativo, é. Cada um tem um jeito. Não existe pessoas perfeitas. Abraão nunca foi perfeito. Abraão cometeu erros gravíssimos, se a gente ler na Bíblia. Mas Deus tinha uma palavra para a vida dele. E lá no fundo, ele tinha um coração segundo Deus. Porque ele fez da forma como Deus pediu para ele. Tem horas que a gente sente o peso.
A Bíblia fala carregar os fardos uns dos outros. Isso é muito para pastor, amado, tem hora que fica pesado. Mas a gente entende que a promessa está ligada a isso. Ao peso do ministério, ao peso do trabalho, ao peso da família, ao peso das coisas. E para você carregar a promessa, vai ter que ter sacrifício. Vai ter que, aleluia, ter fumaça. E vai ter que ter fogo. Vai ter que queimar. Não tem jeito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está intrinsecamente ligado. Se eu quero promessas para a minha vida, o preço de carregar tudo isso está ligado intrinsecamente à promessa. Fumaça, sacrifício, e tem que gerar fogo. Fogo, a presença do fogo aponta para a purificação. A presença do fogo aponta para o Espírito Santo de Deus. Você tem que estar cheio de Deus. Você tem que se entregar e levantar fumaça. Aí a promessa vem, caminha contigo. Você vai caminhar contigo. Fácil não é. Ninguém chega. Amado, eu tenho certeza que se você é um crente já de anos, se você é um crente que entrou hoje na igreja, todo mundo passou por processos. Todo mundo um dia foi para o Ribeiro de Querite. Não tem como. Seja doença, seja perda, seja o que Deus vai requerer de você. Amado, Deus requeriu um filho para Davi. Davi se desviou? Não, ele lavou o rosto e continuou a caminhar. Davi era perfeito? Não. Ele nunca foi um bom pai, nunca foi um esposo, mas era um excelente líder. Mas ele tinha um coração segundo Deus. Há uma necessidade muitas vezes de Deus requerer algumas coisas. Todo mundo passa por processos. Todo mundo passa. Ontem eu vi, olha que coisa, a gente viu ontem num evento, a Júlia construiu todo o evento junto com o Renan e a pastora. No dia do evento ela não pôde vir, porque ela está no processo. Deus permitiu isso na vida dela, porque Deus deu coisas para a vida dela e está crescendo, mas tem momento que Deus requer, e quando ela entrega de bom grado, vai gerar multiplicação, vai gerar crescimento lá no final. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Eu estou vendo esses dois jovens crescendo. É um preço que se paga. Mas com certeza vai gerar jovens, vai gerar ministério, vai gerar coisas grandes para a honra e glória do Senhor. Porque o coração deles está intrinsecamente entregues ao Senhor. Mas é o preço. É sair da zona de conforto. É entender que vai ter hora que você mais quer ver aquilo que você construiu, você não participar. Mas lá no final, Deus está olhando isso tudo e vai entregar com juros e correção monetária. É assim. Quem está recebendo, dá glória a Deus, que eu estou falando aqui. A viagem de Abraão começou com Isaac. Um jumento, 2 homens, aquele monte de apetrecho. Mas chegou no momento do monte. Entenda isso. Abraão ele caminhou com homens, o texto fala, e tomou Abraão a lenha. Então falou Isaac, deixa eu ver aqui onde fala, lá em cima, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaac seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Levantou-se e foi para o lugar que ele disseram. Chega um momento, no pé do monte, só pode subir o quê? Abraão. E só pode subir a promessa, Isaac. Vai chegar um momento da tua vida que tudo aquilo que é apetrecho na tua vida, que é natural, que está vivo dentro de você, você vai ter que deixar no pé do monte para subir só aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus transformou na tua vida. Deus transformou a vida de Abraão. Aleluia, foi separado de uma forma sobrenatural o que veio de Abraão também. Então na presença de Deus só sobe o sobrenatural, o natural fica. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. A Bíblia fala que o jumento e as pessoas ficaram, só subiram os 2. Por quê? Aquilo que Deus deu, Ele requereu. O restante é teu, fica para aí. Eu só quero aquilo que eu te dei. Subiu Abraão e subiu ele. Tem coisa na nossa vida que é assim. Vai chegar um momento que os acessórios, que as muletas, que as coisas que ajudam tu na caminhada, Deus vai falar, larga tudo aí no pé, só sobe você. A caminhada para o monte é dura, é inclinada, é difícil, mas quando você chega lá, aleluia,
Deus vai realizar coisas grandes para você, para mim, para a nossa vida, em nome de Jesus. Abra mão do natural e receba o sobrenatural de Deus. Abra mão de coisas muitas vezes que é difícil abrir, mas vai chegar um momento que não tem jeito. Só pode você subir e a promessa que Ele deu na tua mão, de volta crescida, multiplicada, que Ele vai fazer muito mais em nome de Jesus. É isso. Só subiu aquilo que Deus deu e Ele requereu. Abraão, eu te dei, eu te transformei, eu te mudei, eu te movimentei. Você vem. E a promessa que eu te dei, sobe. Ah, mas o jumento, não, isso tudo fica aí. Não foi que entreguei para você, foi você que construiu. Tem momentos que tem coisas que a gente tem que abrir mão da nossa vida, mano. Tem coisas que a gente constrói que Deus não exigiu, que Deus não pediu, que Ele não interessa para Ele, e a gente está construindo. Vai chegar um momento que tem que ficar no pé do monte. Sobe só você e aquilo tudo que Ele fez por você e na tua vida. Por quê? Porque Ele deu e Ele está pedindo de volta. E quando Ele pede de volta, não é para tirar de você, é para fazer coisas maiores, é para você subir um degrau, é para o ciclo aumentar, é para as coisas multiplicarem, é para as coisas ampliarem. Aleluia! Acredita e caminha. Muita gente entra na igreja, começa a acontecer as coisas, Deus começa a mudar, Deus começa a tirar os acessórios, Deus começa a tirar o jumento, os homens que ajudam, tudo aquilo que é natural, para, aleluia, subir só o sobrenatural, aquilo que Ele vai fazer na pessoa, e as pessoas desistem do monte, não sobem, não caminham, estagnam, porque precisam dessas coisas. Quem está me entendendo aqui? Ei, meu irmão, podia subir com isso tudo. Não, eles ficam. O que eu te dei, que eu quero de volta. Cresceu, multiplicou, transformou. Sobe. Não para na caminhada. Não sei em que quilômetros você está. Se você está chegando nos 80, se está nos 70, se está nos 5, se você está saindo de madrugada, está começando agora. Mas eu sei sim, quando você chegar lá, aleluia, quando você chegar lá, Deus vai multiplicar, vai crescer, vai fazer caminhos novos, e você, assim como a tua família, vai subir mais um degrau. E quem crê, dá uma glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. É assim, paga o preço. Amado, você está pensando que a minha vida é fácil? Tem hora que está vontade de chutar o balde. Tem hora que eu não aguento mais. Tem hora que eu quero desistir. Aí vem o Espírito Santo e fala no teu ouvido: caminha mais 1 milha. Ah, vou lá. Caminha mais 2 milhas agora. Ah, mas não, caminha 3 milhas. Não se movimenta pelo que você vê, pelas coisas que estão acontecendo. Se movimenta por aquilo que eu fiz na tua vida, pelo que eu prometi para você. Anda. Começa a subir, está árduo, continua. Tem novo recomeço, tem um novo ciclo para começar. E todo novo ciclo tem isso. Tem um momento de você soltar do natural, abrir mão, e o caminho fica mais árduo. Há mais perdas. Você tem que abrir mão de situações, e você tem que entregar coisas que são preciosas para você, que Deus deu, que Deus fez. Você vai ter que botar no altar de volta. Quem está me entendendo aqui? Tem gente que está sendo tocado com isso que eu estou falando. Aleluia. No momento certo da multiplicação e amplitude, Deus requereu de Abraão o que Ele deu. As marcas, o preço da caminhada, ou seja, caminhar com a lenha, o peso. O coração, se estava preso naquilo que Ele deu ou a Ele. Ou seja, se você ficou dando mais atenção para a bênção do que para o abençoador, vai chegar um momento que tudo aquilo que está na tua mão, Deus vai começar a te analisar. Se você se perdeu mais na bênção, ou se você está mais para o abençoador. Aí que entra o cutelo. Ah, você está mais na bênção? Eu vou matar, eu vou cortar. Por isso que ele estava carregando, porque ele ia ter que matar a promessa. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Se você der margem por aquilo que você está ganhando, por aquilo que você está vivendo do natural, vai chegar o momento que Deus vai exigir: mata.
Eu quero te testar agora. Agora você vai ter que entregar tudo da tua vida. Se você está mais para a bênção daquilo que eu te dei ou para o abençoador. Ou seja, vai chegar um momento, e eu coloquei aqui, Deus esperava céu de Abraão, e ele encontrou céu dentro dele. Transparência. Eu acredito, eu vou retornar. A Bíblia fala, fica aí, que eu vou retornar a vós. Ele tinha certeza e a convicção, da mesma forma que ele subiu, Deus ia permitir a descer com os dois, ele e a promessa. E você venha ter fé para isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha fé. Vai subir, está árduo, mas não abre mão, que da mesma forma daquilo que ele colocou na tua mão, você vai voltar, mas de uma forma multiplicada, transformada, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala, versículo 5, tornaremos a vós, está no plural. Ele vai voltar, mas diferente. Diferente, passando o teste. Fácil não é. Quem tem a caminhada aí 1 ano na igreja, levanta o braço. Quem tem a caminhada 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a vida toda, já passou por tanta situação, hein, meu filho? Já subiu um monte, já desceu, já teve que deixar coisa embaixo, teve que subir sozinho. Mas você está aqui para honrar e glorificar o Senhor, porque o céu está dentro de você. Aleluia! Transparência. Eu não abro mão de Deus, pode ser o que for. Glória a Deus. Você que está recebendo, dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Seja transparente no momento de você apresentar teu sacrifício a Ele, sem naturalidade, sem homens, sem jumentos. Apresenta a Ele o necessário. Deixa no pé do monte e só leva o que é necessário, o que Ele requer de você, e Ele fará da morte vida. Porque Isaac já estava morto, Ele requereu, mas dentro do coração de Abraão tem vida aí. Você crê em Deus a esse ponto? Por mais que você está vivendo um caminho difícil de morte, mas você está falando assim dentro de você, no final disso tudo, tem vida aí para eu tomar. Tem vida aí, Deus vai fazer um caminho, eu vou voltar. Tem vida aí, tem vida aí. Estou passando por isso na minha saúde, estou passando por isso nas minhas finanças, estou passando por isso no meu ministério, mas tem vida aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Muita gente para de buscar a promessa devido ao peso da lenha, do caminho, está a abrir mão de jumento, da muleta, do que facilita. Tem hora que só você e ele, e o que ele te pediu. Abraão, um dia, eu coloquei aqui, recebeu de Deus uma palavra do céu. Você vai ver logo no início. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar no qual eu te mostrarei. Ele saiu da terra, sim ou não? Ele saiu da parentela. Não saiu, ele levou a parentela com ele, levou Ló. Aí que foi o caminho. Tudo aquilo que você leva contigo, a qual Deus não te deu, vai multiplicar. Tudo aquilo que Ele não requereu, você está levando, é vivo, vai gerar multiplicação, mas vai ser obstáculo para a tua caminhada. Abraão teve muita dificuldade com Ló. Abraão teve que abrir mão de muita coisa. Abraão teve guerras entre os pastores de Ló e pastores de Abraão. Aleluia. Você está me entendendo com os ouvidos espirituais? Aquilo que Deus não exige de você, não passe dos limites. Entrega. Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. Ele levou os parentes. Vai gerar multiplicação, mas vai ser obstáculo para a própria vida sua. Cumpra aquilo que Deus manteve, que falou para você, e no final vai ser vitória para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu vou parar por aqui por causa da hora. Aleluia. Vai gerar. É igual o óvulo espermatozoide, quando se junta, né? Pum. Aí gera a concepção, multiplicação de células.
Tudo que Deus faz quando toca, meu irmão, tem vida, vai gerar multiplicação. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Faça o que Ele mandou para você. Fiquem de pé, vem para cá, ministério.